Ser diferente é um fato. Todos nós somos, inclusive os gêmeos idênticos. E aqui eu estou falando apenas de características, eu não estou falando de segregação. Olá, queridos amigos. Que prazer estar aqui com vocês novamente. Bem, um dia desses eu vi uma publicação numa rede social falando sobre um estudante de origem estrangeira na Inglaterra que foi agredido. E ele foi agredido por ele ter uma aparência diferente. E de acordo com o relato dele, o preconceito racial ele já existia, né? E a etnia foi somente um gatilho que disparou aquele ato de ódio por uma pessoa diferente. E todos nós temos a necessidade de pertencer a um grupo, primariamente familiar. E quem não obedece às regras desse grupo, muitas vezes é excluído. O diferente incomoda. O diferente gera desconforto, muitas vezes. E quantas vezes nós vemos nas redes sociais os seguintes dizeres: ah, se você não tem preconceito, curta, compartilhe, e aí logo abaixo uma foto de uma pessoa com necessidades especiais, algum tipo de doença ou uma cor de pele diferente. Mas olha, vamos ser bem sinceros, todos nós temos características que nos tornam únicos. Mesmo dentro de um grupo ao qual nós pertencemos, cada um é diferente. Existem sim algumas características e comportamentos que nos equiparam e é por isso que a gente pertence a esse grupo. Mas ser diferente é um fato. Todos nós somos, inclusive os gêmeos idênticos. E aqui eu estou falando apenas de características, eu não estou falando de segregação. E é aí que está a riqueza da convivência com pessoas diferentes de nós, o aprendizado. Aprender sobre as diferenças, sobre os diferentes pontos de vista, diferentes necessidades, sobre as diferentes culturas, diferentes histórias, sobre vivências diferentes. Aprender principalmente sobre a tolerância, sobre o respeito e a aceitação de que nós somos diferentes, mas ao mesmo tempo nós somos iguais em valor, porque nós somos seres humanos. As crianças são um bom exemplo. Elas são desprovidas de preconceito, porque isso é aprendido, nós sabemos disso. E essas crianças, elas sabem que há características que as diferenciam, mas na cabeça dessas crianças isso não importa. Elas são apenas crianças. Houve um caso de dois amigos, deviam ter lá seus 6, 7 anos, e eles tinham etnias diferentes. E aí eles decidiram fazer um corte de cabelo igual nos dois. Por quê? Porque eles queriam confundir a professora deles. Olha que ingenuidade. Na concepção deles, o que os diferenciava era apenas o corte de cabelo. Por isso que eles resolveram fazer o mesmo corte. Então, se nós fôssemos mais tolerantes e sábios, nós teríamos a consciência de que com a contribuição de cada um, através de experiências e diferenças, nós poderíamos unir forças para tornar o mundo muito melhor para todos. E é com essa reflexão que nós damos as boas-vindas a duas mulheres incríveis, fantásticas. A doutora Naila Alves, que é cirurgiã plástica e vai nos contar sobre a história dela, sobre como ela superou momentos difíceis e sobre o projeto social de trabalhar com pessoas que sofreram mutilações em zonas de conflito intenso. E também a doutora Deusa Ribeiro, neuropsicóloga e terapeuta ABA, que vai nos falar sobre o autismo. Acompanhe. Olá, doutora Naila Alves, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite, Cristi, o prazer é todo meu, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar um pouco da minha história e da minha vivência aí na cirurgia plástica. Pois é, então conta pra gente de onde surgiu esse desejo, essa vontade de ser cirurgiã.
Eu, desde pequena, eu queria ser médica, né? Eu entrei na faculdade de medicina sem ao certo saber exatamente qual a especialidade que eu faria, né? O sonho da minha mãe é que eu fosse cardiologista, né? E ao longo da faculdade foi queimando dentro do meu coração o desejo de ser cirurgiã, né? Eu sou, assim, desde pequena, uma pessoa que as limitações nunca foram um problema para mim, porque eu sempre gostei de desafio. Eu sempre gostei de falar, se você disser assim para mim, isso você não vai conseguir, era aí que eu Aí que ia você vai. para poder fazer. E aí, Sim. como eu compartilhei com você, né? Quando eu era bebê, eu tive um acidente, eu perdi o meu dedo indicador, e quando Sim. eu estava na faculdade e eu pensava em fazer cirurgia, eu falei, meu Deus, isso vai ser uma limitação. E sofria até um bullying, né? Não sei se eu compartilhei com você, de um Sim. rapaz que ele já era residente na cirurgia geral. E um dia eu cheguei para ele e pedi para que ele me ensinasse a dar um nó do cirurgião, né? Que era o grande desafio do aluno da medicina quando estava começando a aprender a dar nó com as mãos, né? E aí ele me ridicularizou na frente de todo mundo num plantão do meu internato. Falou assim: ah, você é uma aleijada, você não vai dar conta disso, faça outra profissão. Aí eu falei: não, se Aleijadinho fez a igreja lá em Minas, né, sem as Sim. mãos, por que eu não posso dar um nó de cirurgião? Aí eu fui para Sim. casa, confesso que chorei, quem sofre bullying sofre, chora, né? Mas aquilo Sim. serviu para mim de estímulo, para que eu superasse a minha dificuldade. E aí, sozinha ali na minha casa, na época não existia YouTube, não existia tutoriais, e eu sozinha fui criando um método de fazer esse nó com as mãos, né? Mesmo faltando um dedo. E consegui, Sim. né? E isso foi a minha grande superação. E quando eu comecei a fazer cirurgia, eu pensava em fazer cirurgia geral, ser gastroenterologista. Porém, no meu estágio de cirurgia plástica, quando eu comecei a ver as cirurgias reparadoras, as pessoas sequeladas de queimadura, né? Como era lindo transformar uma mama de uma mãe que tinha amamentado e estava com flacidez, e de repente voltar com uma aparência jovial, aquilo queimou meu coração. Eu senti Sim. assim algo diferente, era diferente. O coração ardia, o coração queimava. E foi então que eu resolvi fazer a minha residência em cirurgia plástica, né? E foi fantástico, porque existem coisas, né, que estão lá na infância, ficam no inconsciente, e você nem lembra que aquilo aconteceu. E quando eu estava de frente ao meu professor, que é o Dr. Antônio Roberto Bozola, que ele é conhecido mundialmente por várias técnicas cirúrgicas dele, eu conversando com ele, eu falo muito com as mãos, né? Não sou descendente de italiano, mas falo muito com as mãos. E aí ele percebeu meu dedo, que não tem um indicador, e esse foi reimplantado. E aí ele falou assim: poxa, eu tenho um trabalho sobre alongar dedos assim, que eu fiz há muitos anos atrás. E nesse instante, Cris, eu tive um insight assim. Eu me lembrei, eu tive de algo que minha mãe falava da minha infância. Minha mãe tinha, eu sou da época da minha infância que o pão ele vinha embrulhadinho num papel manteiga, né? E minha mãe tinha anotado num papel manteiga o nome dele como um cirurgião de referência para ajudar a consertar a minha mão, vamos dizer assim popularmente. Só que minha mãe nunca teve condições financeiras para me levar a São José do Rio Preto e fazer isso. E ela sempre falava assim: o dia que eu tiver dinheiro, eu vou te levar lá. E o tempo passou e isso foi deixado, só que de repente eu estava diante dele, né? Ele E era sem seu eu professor. perceber, era ele. E eu falei, meu Deus, né? Poxa. Deve ser um plano de Deus mesmo, porque eu nem pensava em fazer cirurgia plástica, nem achava que ia estar de frente de um homem tão famoso. E eu acabei sendo uma pupila dele. Foram anos muito bons que eu aprendi muito. E acho que em virtude disso tudo, essa questão do ajudar, das cirurgias reparadoras, queima no meu coração. É esse o meu propósito. Sim, inclusive, né, cirurgias reparadoras e tal, você falou da questão da mama, né? Tem o lábio leporino, né? Muitas Sim. crianças nascem com essa fenda Uhum. e através da cirurgia plástica fica assim, perfeito. Exato.
existem muitas pessoas que sofrem por conta de uma deformidade, seja de nascença, como o lábio leporino, Sim. ou Uhum. adquirida, né? Sim. Hoje mesmo, eu estava conversando com uma técnica de enfermagem e falando para ela a respeito desse meu sonho, desse projeto de fazer cirurgias reparadoras em mulheres e crianças mutiladas de guerra. E aí Sim. ela me disse o seguinte, doutora, eu tenho um sobrinho que ele mora em Campina Grande e ele Sim. tem 25 anos, 27, ele é alcoólatra, e ele bebe muito, muito, muito. E um dia eu Sim. perguntei para ele, ela me contando, que por que você bebe tanto? E ele falou Hum. assim, eu bebo tanto, tia, porque você não olha para mim, eu sou feio. Ela falou, não, você não é Hum. feio. Aí Uhum. ele contando que ele teve um acidente quando criança e foi Hum. atendido por alguém que não era especialista lá no Hum. Nordeste e foi feita uma Hum. sutura da maneira que podia ser feito naquele momento, né? E ele Sim. ficou com uma deformidade no lábio e uma carne Hum. crescida por dentro da boca. Hum. E ele Ah. diz para ela que nenhuma mulher quer beijar ele, porque elas têm nojo da Hum. boca dele. E aí eu Ah. pensei, poxa vida, olha o sofrimento desse rapaz. Por ele Sim. não ter acesso a uma cirurgia plástica, ele Uhum. está bebendo, ele está se Sim. anulando, e no todo ele é um moço bonito, ela me mostrou a foto. Então, Sim. para essas pessoas, não somente as mulheres e crianças mutiladas de guerra, mas tem tantas Sim. outras pessoas aqui no nosso país também que precisam Sim. disso, né? Sim. Existem hospitais para isso? Existem, né? Hum. Existem hospitais públicos, mas são muito poucos, né? Uhum. Eu fiz uma residência em cirurgia plástica no hospital público, mas como Uhum. residente, eu e Hum. meus pares, a gente estava muito preocupado em aprender a fazer cirurgias estéticas, né? Porque as Sim. cirurgias estéticas, elas realmente são lucrativas, elas Sim. trazem status, né? Ser um Uhum. cirurgião plástico, né? A gente tem a Sim. imagem do Ivo Pitangui. Sim. Porém, e diante disso, as cirurgias reparadoras elas vão ficando um pouco para, não vou dizer escanteio, mas não Sim. priorizadas, né? Entendi. Então, Uhum. por eu ter vivenciado essa estação da minha vida de residente e essa Hum. estação hoje com um pouco mais de maturidade, de um amor ao próximo que queima no meu coração, é por isso que eu penso muito e esse projeto vai sair. Uhum. É, a gente vai falar já já sobre isso. Mas eu me Uhum. lembro que você me falou sobre uma menina que você conheceu. Conta essa história para todo mundo ouvir. Que você foi, eu não me lembro se era no Rio No Grande do Norte, Nordeste. no Nordeste, né? Ah, Exato. isso. É só para o pessoal saber, a doutora Naila, ela atende em São Paulo, né? Isso, atendo Eu aqui em esqueci São de Paulo. falar no início. Tá. Uhum. Então conta pra gente dessa história daquela menina no Nordeste. Conto. Eu tenho um casal de amigos que eles são pastores na Bola de Neve de Natal. E a Hum. pastora Letícia sempre me convidou para ir para Natal, que eles têm um projeto muito lindo chamado Amo Sertão, que eles fazem visitações às pessoas do sertão, né? E eles fazem atendimento médico, odontológico, tem uma questão assistencialista, né? E ela vivia me convidando para ir. E ela me dizia, doutora Naila, vamos, porque no Nordeste o sertão tem um mistério com você. E nunca deu certo, até que o ano passado, no meio da pandemia e tudo mais, eu falei assim, quer saber? Eu vou. Né? E aí eu fui para esse projeto, que ele acontece durante o ano todo lá no Rio Grande do Norte, porém no dia 12 de outubro tem uma ação específica para as crianças. E eu fui. E quando eu cheguei nessa comunidade, né, era uma comunidade muito, muito pobre, parecia assim, até um filme de uma cidade fantasma. Você não via nada, Hum. você via até aqueles fenos sendo Rolando. levados, rolando pelo vento, né? Eu entrei naquela cidade e a gente começava a fazer visitações em casas, né? Então era uma casa aqui, uma casa acolá, e eu não visitei casa com criança nenhuma, apenas Hum. com idosos, né? Hum. E no final da tarde eram chamadas as crianças e a comunidade para participar de uma atividade com as crianças, a gente dava um lanche, presentes, né? E aí as pessoas foram já chegando no momento dessa confraternização. E eu estava ali na escola, no centro comunitário,
E de repente foi chegando criança. Falei, gente, tá brotando criança daqui, parece que tem mais de 100 crianças. E parecia que não tinha ninguém. E entre essa multidão de crianças, uma menina vindo, e ela estava com uma roupa de oncinha. Eu bati os olhos para ela e meu coração queimou, sabe? Eu senti algo diferente, eu senti para aquela menina uma atenção especial, né? E todo momento que tinha alguma gincana, a menina chegava perto de mim. Teve um momento que tinha que entregar uma garrafa d'água. Ela chegou, tia, me dá a garrafa d'água. E aí eu entreguei a garrafa d'água para ela. E quando foi acabando, já foram distribuídos os presentes, estava todo mundo indo embora, e a menina estava indo embora com a avó, com uma senhora, que depois eu descobri que é a avó. E aí Deus falou comigo, falou, fale com essa menina. E eu falei, meu Deus, falar o quê com essa menina? Né? E assim, eu tenho a voz, eu escuto a voz de Deus. E ele falou, fale com ela. E eu chamei ela. Falei assim, vem cá, você mora aqui na comunidade? Ela falou, não, eu moro em Mossoró. Eu falei, ah, legal, e o que você está fazendo aqui? Ela falou, vim visitar minha avó. Eu falei, que legal. Aí eu falei, você já ouviu falar de Jesus? Ela falou, sim, já ouvi falar, mas não sei direito quem é. Aí eu falei assim, você sabia? Se você conhecer Jesus e você tiver a fé do grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda, todos os seus sonhos vão ser realizados? Ela falou, tia? Eu falei, é. Ela falou assim, eu tenho um sonho. Eu falei, qual que é o seu sonho? Aí ela falou assim, meu sonho é ser uma médica cirurgiã. Aí o céu abriu, né? Aí o céu abriu e eu entendi, só que ainda estava por entender mais, né? E aí eu disse para ela, mas eu sou uma cirurgiã, né? Eu falei, eu moro em São Paulo, sou uma cirurgiã. Ela falou, tia? Eu falei, é. Ela falou assim, eu quero ser uma cirurgiã. Eu falei, então vamos orar, vamos pedir para Deus que Ele vai abrir todos os seus caminhos. Eu falei, eu tive no momento dos meus estudos um momento muito difícil. Meu pai largou da minha mãe, meu pai é alcoólatra e não tinha condições de fazer faculdade, né? Mas eu tinha um sonho, um desejo. E eu falei para ela, e Deus abriu todas as portas. Eu falei, hoje eu moro em São Paulo, eu opero nos maiores hospitais de São Paulo, hospitais que eu achava que eu nunca pisaria na porta deles, né? E eu disse, e Deus abriu as portas para mim. Eu falei, então vamos orar, né? Para você ser amiga de Jesus. E ela orou junto comigo. E ao final da oração ela falou, tia, mas eu não vou conseguir. Eu falei, poxa vida, como você não vai conseguir? Te falei aqui a minha história. Ela falou, não, tia, sabe o que é? É que quando eu era criança e eu tinha 8 meses, eu peguei num fio elétrico e eu tive uma queimadura na minha mão. E nesse momento, tia, quando eu cresci, a ponta dos meus dedos são duras e eu não consigo pegar numa tesoura com a minha mão direita. Aí eu já comecei a chorar e falei assim, menina, Deus me tirou lá de São Paulo e trouxe eu aqui, e você é o mistério que o sertão tem para mim. Então eu vim aqui para te dizer que isso não vai te parar. Eu não tenho os dedos e eu consegui. Eu sofri bullying e eu consegui, e você vai conseguir também, né? Então, poxa, a cirurgia plástica, ela é brilhante na minha vida, porque além de eu poder operar as pessoas, eu ainda sou fruto de uma cirurgia plástica, né? Então, meu testemunho, eu sei que pode edificar muitas pessoas e tenho certeza que a vida dessa menina foi um marco d'água dali para frente. Sim, olha só que história emocionante. Doutora Naila, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Combinado. Até breve. Já pensou em ter mais momentos livres com sua família? Já pensou em trabalhar a hora que você quiser? Já pensou em trabalhar de onde você queira? Ter a liberdade que sempre almejou? E finalmente ser realizada na sua vida profissional? Agora, tudo isso é possível. Comece uma nova carreira agora e alcance seus sonhos. Seja um terapeuta floral e emocional.
Bom, voltamos agora com a doutora Naila. Doutora, que história emocionante é essa que você contou aí da menina, né? O sonho de ser Sim. cirurgiã e de repente você estava Aham. lá, né, servindo de inspiração para ela. Aliás, a sua vida, pelo pouco que você me contou, daria um livro, né? Ah, já está sendo escrito, viu? Dá sim, tem muitas histórias É, muito emocionantes, né? A sim, e vivência. eu achei incrível a ideia desse projeto que você tem aí. Fala um pouquinho mais sobre esse projeto para gente. O projeto ele surgiu que um dia eu estava stalkeando no Instagram e vi um missionário. Ele se chama Chileno Vergara. E ele Hum, postou uma sequência de fotos de mulheres hum, muçulmanas que se hum, converteram ao cristianismo. E por conta disso, né, Hamas, os islâmicos, né, jogaram ácidos nelas, né? Então, mulheres e hum, crianças que se convertem ao cristianismo, hum, eles jogam ácido no rosto, cortam as hum. orelhas, né? E Poxa. para que a identidade dessas pessoas realmente sejam perdidas. Isso Hum, queimou no meu coração por conta da hum, identidade, né? sim, Porque você estava falando no começo, né, das questões, né, da identidade, de cada pessoa ser diferente. sim. Eu acredito que quando você é muito bem resolvido consigo e você sabe a Uhum, sua identidade que você tem sendo filho de Deus, sendo imagem e semelhança do Criador, então só por isso sim, ser lindo, essas diferenças físicas não fazem diferença, tá? sim. Elas Uhum, não afetam as pessoas. Porém, sim, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Então, cada sim. um sabe aonde é o seu espinho na carne. Então, Uhum, pensando nessas pessoas que são mutiladas e que todo momento se olham para o espelho e veem a dor, sim. eu pensei em fazer esse projeto. Para quê? Para, através de um talento, de um dom que Deus me deu, eu poder Uhum, ajudar essas pessoas a recuperarem a sua identidade, a sua sim, dignidade e até mesmo o seu amor próprio. sim. E tudo isso fica abalado num acidente assim, né? Fica, porque além daquela diferença física, quer dizer, a pessoa muitas vezes não se reconhece mais. É, E tem a lembrança, né, daquela dor que ela vivenciou. é. A lembrança a gente não consegue tirar aqui, né? Sim, Mas eu sei que eu tenho uma mensagem no meu coração e que eu consigo também tocar as pessoas nesse sentido, de ajudá-las psicologicamente falando, porque eu sim, sofri sim. isso, né? Eu tive Uhum, como diria esse neologismo, uma sofrência nesse sentido, né? sim. Uhum, Mas, então, a minha história serve como base para essas pessoas saberem que a gente pode sair do nosso cativeiro emocional, a gente pode sim. sair daquilo que aprisiona os nossos sentimentos e ser feliz, né? Sim. Porque já diria Mayakovsky, gente nasceu para brilhar, gente nasceu para ser feliz, né? É. Então, é para isso que Deus nos fez, para que a gente viva a plenitude que Ele tem para nós nessa terra, né? Então, a gente não pode deixar que diferenças sociais, diferenças étnicas, que sequelas Sim, de traumas nos impeçam de ter o melhor nessa terra. sim. Aliás, existe uma razão pela qual nós viemos do jeito que viemos e tivemos as experiências que tivemos, porque existem coisas que só nós vamos ser Uhum. capazes de fazer com essas Exatamente. características. E aquilo que mais nos traz dor, se a gente aprender a usar a dor como conhecimento, como experiência, aquilo onde, no lugar da sua vida, na área da sua vida que você mais sofreu, é onde você vai ter mais autoridade para ajudar Sim, outras pessoas, né? sim, porque você vivenciou aquilo, você sabe do que você está falando. Exatamente, Então você consegue exatamente. tocar melhor o coração das pessoas. É. É a empatia, né, Cris? Sim, É você saber se colocar no lugar do outro, né? sim, Saber imaginar a dor do outro, né? Hoje em dia esse termo empatia é muito dito, né? Os coaches, sim, todo mundo fala de ser empático, de ser sim. resiliente, né? Uhum. Mas o ser mais empático que já passou por esse mundo foi Jesus Cristo, né?
Ele andou sim. com a prostituta, ele andou com um adúltero, ele andou com um leproso. Então, ele não fazia questão da aparência, ele não fazia questão da índole, do caráter, das feridas. Ele andava junto, ele andava com amor, né? Sim. Então, infelizmente, a gente tem que usar a cirurgia plástica para que as pessoas sejam aceitas por pessoas que não estão evoluídas, né? Mas se esse é o caminho e se Deus deu esse dom, criou a cirurgia plástica, vamos usá-los, né? O que a gente Sim, não pode sim, deixar é pessoas se padecerem, pessoas se voltarem ao alcoolismo por conta de uma tristeza, né? Como é a história sim, desse rapaz, né? Que bebe sim, porque não é aceito por nenhuma mulher por conta de uma deformidade. Isso é muito triste, né? sim. É muito triste, porque com certeza ele tem tesouros dentro dele, que por causa dessa pequena deformidade, né, ficam impedidos de vir à tona, Com certeza. Todo mundo tem tesouro, né? todo mundo. E a gente precisa se pôr no outro, ser empático para tentar entender qual é o bloqueio da pessoa, né? Sim. Eu sou uma pessoa que, assim, eu fui muito bloqueada na minha infância. Eu Hum, tive uma professora do pré-primário hum. que ela só dava atenção para quem tinha dinheiro, para quem era Ah, filhos de bem-nascidos e bem-sucedidos na cidade. Sou do sim, interior de São sim, Paulo, né? Então, sim, essa questão do coronelismo é muito forte lá. E eu sim, me lembro que eu fui entregar um desenho para ela, eu com uma amiga. sim, E o meu desenho estava muito mais bonito que o da minha amiga. Mas ela sim. virou para mim e falou assim: Nossa, seu desenho tá horroroso, tá feio, tá igual você é feia, você nunca vai ser bonita. E durante muito Gente, tempo, Cris, eu não me arrumava. Durante muito tempo, eu passei a me esconder. Eu não queria cortar o cabelo, e assim, muito tempo mesmo, tá? sim, E aí, quando eu entendi que o meu bloqueio era por conta dela, eu falei, peraí, eu preciso deliberar perdão para essa mulher, deixa ela seguir, porque eu não sim. sei nem se ela está viva, e eu tenho Uhum, tesouro dentro de mim, entendeu? Eu posso sorrir, eu posso ser feliz, e o que ela sim, pensa a meu respeito, ela pensa, não me, sim. não me define, né? Sim, mas olha só, né? Você teve essa consciência. A maioria das pessoas não consegue ter essa consciência. Tipo, o que ela falou não me define. Uhum, Quantas pessoas sofrem por quê? Porque sofreram, porque ouviram coisas uhum. que acabaram marcando essa pessoa, gerando um trauma, e de repente você vê uma pessoa aí que né, que tem riquezas interiores, a pessoa é bonita e tal, e você vê assim, ela não, a autoestima tá lá no pé. Por quê? Porque ouviu coisas que marcaram para sempre. A Isso eu maioria, vejo, Cris, isso eu vejo todos os dias no meu consultório, né? sim, Meu consultório às vezes parece um divã, porque sim, existem mulheres que sentam na minha frente, elas são lindas, não tem o que sim, fazer. Vai fazer lipo uhum, aonde? Não tem gordura, uhum, né? sim, O seio tá bonito. E uhum, aí eu aprendi a extrair o tesouro de dentro, porque sim, você vai perguntando, são vítimas de um relacionamento abusivo, de um marido que olha para elas e fala você é horrorosa, mas ela não é. sim, Só que aquilo é embutido na cabeça, e se alguém não está ali para abrir o cativeiro, a pessoa sim, vai ser infeliz para o resto da vida. Então, sim, ela está eu, aprisionada. exatamente. Então, Uhum, isso eu tento extrair na minha consulta, né? Quando eu vou fazer uma cirurgia estética. Para quê? sim, Porque não adianta também você melhorar o exterior se o interior não está legal. é, Porque se você não tirar a trave dos olhos da pessoa, ela não vai se enxergar bonita, né? não, não, Existe até uma síndrome, né, que já foi descrita, chamada síndrome do dismorfismo corporal. sim, São mulheres que acabam sendo viciadas em cirurgias plásticas porque elas nunca se enxergam bonitas, é, né? Então elas se uhum, olham no espelho, o dismorfismo dela é delas serem gordas, mesmo estando magras, sim, né? se acham gordas, feias e por aí vai. É. E a grande maioria é fruto de algo que foi dito a essas mulheres. Sim. Não só mulheres, tem homens também, viu? Sim, homens e mulheres. É porque eu acredito, aí você me disse sim ou não, mas eu acredito que a maioria das pessoas que vai procurar uma cirurgia plástica ainda é mulher, não? Ou não? É, a maioria.
Hoje em dia a maioria ainda, né? Mas tem aumentado o número de homens, tá? Sim. Eu diria que a porcentagem em torno de 70% de mulheres e 30% de homens. Sim. Tá? E como você falou, quantas pessoas procuram cirurgia plástica por conta de coisas que ouviram? Olha, Cris, eu vou te contar outra história emocionante. Ano passado, eu atendi aqui em São Paulo um rapaz muito bonito. Ele chegou, só que ele tinha um nariz parecido com o do Luciano Huck, né? E ele sentou dizendo que ele queria operar o nariz, que ele não queria mais aquele nariz. E ele, em torno de uns 27, 30 anos, não me lembro ao certo. E a hora que ele sentou na minha frente, eu comecei a perguntar sobre a vida dele e tudo mais. De repente, algo queimou no meu coração. E quando queima no meu coração, eu vou pro tudo ou nada. Eu falei assim, vou perguntar. E aí eu perguntei para ele, meu amigo, em que idade você foi abusado sexualmente e te chamaram de narigudo? Esse menino começou a chorar. E ele me disse, eu tinha 5 anos de idade e foi meu primo. E ele me chama de narigudo até hoje. E eu quero tirar esse nariz porque eu não quero lembrar da cena do meu abuso. E aquilo, eu falei, vamos orar, vamos... Eu falei, você é muito mais que isso. E ele começou a chorar e falou assim, eu vim para uma consulta de cirurgia plástica. Eu já fiz psicanálise, eu já fiz cognitivo comportamental, eu já fiz todo tipo de psicologia e eu nunca tive coragem de contar isso para nenhuma psicóloga. E você olhou para mim e me tirou isso. O que você viu em mim? Sim. Eu falei, meu coração ardeu. Porque não é possível, no todo você é muito lindo. Eu ainda brinquei com ele. Se eu fosse mais jovem e te encontrasse na balada, eu ia olhar para você. Não era o seu nariz que ia me impedir, entendeu? Sim. Então, tem muito mistério, às vezes, por trás de uma cirurgia plástica, Cris. Muitos mistérios. E olha, eu tenho certeza que você tem tantas histórias interessantes para contar para gente, que são inspiradoras. Só que o nosso tempo já está acabando. Mas foi então, eu já vou combinar com você uma próxima conversa aí, porque as pessoas ficaram curiosas, tenho certeza, e eu também, para conhecer essas histórias inspiradoras. Então, eu já te agradeço por você ter atendido ao meu pedido, né? Aceitado o meu convite, adorei. E você quer passar o seu contato, dizer onde você atende? Fica à vontade. Obrigada, Cris. Para mim foi um prazer enorme conversar com você, poder contar um pouquinho da minha história. Vai ser muito alegre se a gente puder ter um outro momento, porque as histórias são muitas e dá para a gente transcorrer sobre várias coisas. Eu me chamo doutora Naila Alves, eu atendo aqui em São Paulo, né? Se o pessoal quiser meu contato, tem nas redes sociais, tá certo? Lá doutora.naila Alves no Instagram, e eu tenho um canal no YouTube que eu posto alguns vídeos, né, para compartilhar um pouco dessas minhas histórias. Quem quiser acompanhar, é singelo, mas é de coração, tá lá. É isso aí, pessoal. Olha, sigam a doutora Naila Alves aí, que vocês vão gostar do que ela posta. Então, gente, aguardem aí que no nosso próximo bloco nós teremos a doutora Deusa Ribeiro. Muito obrigada, Cris. Boa noite. Até já. Até já. Dicas de bem-estar para não ficar doente. Eu vou ensinar vocês a lavar a mão direitinho para não ficar doente. Tem que lavar nas costas da mão, na palma, entre os dedos e os dedos. Gostaram da dica? Já pensou em ter mais momentos livres com sua família? Já pensou em trabalhar a hora que você quiser?
Já pensou em trabalhar de onde você queira? Ter a liberdade que sempre almejou? E finalmente ser realizada na sua vida profissional? Agora, tudo isso é possível. Comece uma nova carreira agora e alcance seus sonhos. Seja um terapeuta floral e emocional. Seja muito bem-vinda, doutora Deusa Ribeiro, né, especializada em autismo, e é um assunto que hoje em dia está sendo bem divulgado, porque eu não sei se anteriormente as pessoas tinham menos acesso a informações, por isso havia menos diagnósticos, e hoje nós temos mais acesso. Porém, apesar de todo esse acesso que nós temos, ainda restam, as pessoas ainda ficam muito em dúvidas, né? Pessoas que têm crianças pequenas. Então, eu gostaria que você me falasse o que é o autismo e que características, quais características que nós precisamos ficar atentas para que acenda um alerta. Nossa, eu preciso prestar atenção melhor nessa criança ou nesse filho. Será que está normal? Certo. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento que surge aí já na primeira infância, e os primeiros sinais são na parte motora, na questão social, linguagem, onde os pais precisam realmente ficarem aí atentos se essa criança está dentro do desenvolvimento, né? Tá seguindo o marco do desenvolvimento normal para cada faixa etária. Sim. Uhum. E pelo que eu vi, né, inclusive no manual que você me mandou, existem várias características, né? É uma lista enorme de critérios para avaliação de uma criança, né, para saber se ela tem esse transtorno ou não. A lista é bem grande. Que características que poderiam ser assim, que a gente teria que prestar atenção na criança, assim, no geral, que a maioria apresenta? Os principais sinais, né, que os pais, os educadores podem ficar atentos aí logo no início da primeira infância são a criança, a partir do 3º, 4º mês, ela apresenta aí o primeiro sorriso, né? Ela acompanha com o olho, tem os movimentos Sim. oculares, onde, né, quando chega, principalmente quando vai amamentar, né? As mães que já amamentaram sabem que aquele contato onde pega o filho e vai amamentar, aquele filho já tem aquele contato ocular, né? Já mexe a mãozinha, já interage ali com aquela mãe. Então, logo de início, não interagiu. Então, já fala com o pediatra, leva para ele as questões que vêm ocorrendo no dia a dia, ele não olha, ele não sorri. Essa criança, ela vai, com 6 meses de vida, ela não se incomoda de estar no colo de um estranho, no colo de qualquer outra pessoa. Às vezes você deixa na cama, Cristi, e ele fica. Aquela criança fica por horas, não se importa, não chora, não demonstra nenhum incômodo. Aí, mais para frente, ali com 8 meses, não dá o bracinho, né? Quando alguém fala, vem, né? Não dá o bracinho. E por aí vai, né? Além disso, também... A criança com 9 meses, né, as crianças típicas com 9 meses, elas começam a engatinhar. E, às vezes, essa criança com atraso no desenvolvimento, com suspeita aí do autismo, ela não vai engatinhar. Às vezes, ela anda direto. Mais para frente, tem o controle dos esfíncteres, né, que fica atrasados, a criança não consegue controlar o xixi, né? Atraso na linguagem, o contato visual. Enfim, como você mesma disse, são muitos critérios. Não precisa necessariamente ter todos os critérios para se enquadrar aí no diagnóstico, assim como também a gente
o neurologista não vai diagnosticar logo de cara. Sim. Então, quer dizer que, por exemplo, esse diagnóstico, ele não é assim, num primeiro contato, que vai haver um diagnóstico. É preciso haver um acompanhamento para ver se sim, se essa criança tem esse transtorno. Isso, exatamente. Como você mesma me perguntou, quais são os sinais, né, de alerta? Peraí, meu filho, ele não olha. Vamos falar com o pediatra o que está acontecendo? O meu filho, ele não está, não demonstra desconforto. Vamos falar? Então, assim, esse pediatra já vai acompanhando, e aí depois do primeiro ano, vem mais critérios, né? Os cuidadores começam a observar mais critérios, e aí a gente entra com intervenção, né? Que é a intervenção na análise do comportamento aplicada, para que essas crianças elas sejam ali estimuladas precocemente, para que o atraso não tenha tanta discrepância aí, né, comparado com as crianças típicas. Entendi. Até porque, quando eu perguntei dessa questão do diagnóstico, né, se ele leva um tempo até fechar um diagnóstico, é porque existem diferentes graus nesse transtorno. Então, de repente, a criança até... Aí você me corrige, porque, claro, eu não sei. Mas, de repente, a criança, no início, ela pode parecer uma criança dentro dos parâmetros da normalidade, né? Mas aí, posteriormente, com uns 2 anos, 3 anos, aí a mãe começa a comparar o filho com outras crianças, começa a perceber muitas diferenças, né? Quer dizer, não é desde criança, desde bebezinho, que ela percebe. Então, isso se deve aos diferentes graus do transtorno, ou às vezes a mãe não observou direito. Depende, né? Há casos e casos. Tem casos, que bom que você tocou nisso, porque tem casos em que o autismo ele vem depois do primeiro ano de vida. A criança é bem raro, né? Sim. Mas às vezes a criança apresenta ali o desenvolvimento normal, aí quando chega ali no primeiro ano, né? Primeiro ano, 1 ano e meio de vida, começa a ter regressões. E ao contrário também acontece, como você mesma falou, as mães, elas, às vezes é um luto, né? É uma dificuldade, né? Tipo, peraí, não, é só uma diferença. Cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu jeitinho, né? De se desenvolver. Às vezes é isso, sim. Mas às vezes também não. Às vezes tem a negação dos pais, né? Em relação a isso. Porque receber um diagnóstico, né, desses, né? Meu filho tem o transtorno do espectro autista. É uma porção de ideologia ali desses pais que caem por terra, né? Porque os pais, quem é que não quer ter um filho dentro do desenvolvimento normal aí, esperado, né? Eu me lembro de uma criança que, quando ele era pequenininho, não se percebia nada de diferente nele, né? Era uma criança que parecia que tinha um desenvolvimento normal e tal, aí, de repente, com acho que uns 3 anos, 2 anos e pouco, isso. E aí que os pais foram percebendo algumas coisas diferentes. A criança ainda estava não conseguia tirar a fralda, né? A mãe não conseguia tirar a fralda da criança. E aí eu acho que isso acendeu um sinal de alerta. Isso, a criança tinha uns 2 anos já, 2 e pouco. Porque até então parecia uma criança com desenvolvimento normal. E aí foi que acendeu aquele alerta. Não tem comparação, né? Quando acontece de vir o segundo filho, ou então essa criança tem mais interação, fica mais fácil. Daí, às vezes, também tem aquela coisa, esses pais de primeira viagem colocam o filho na escola. Aí a escola vai perceber. A partir do momento que essa criança começa a ter mais interação, né? Né? O contexto social exige que essa criança tenha mais interação.
aí as discrepâncias, né, comportamentais vão aparecendo. Ah, tá. Vão sobressaindo. Então, geralmente, eles começam a perceber, a escola começa a perceber essa diferença. E a partir do momento que a criança vai ter interação com outras crianças da mesma idade, né? A faixa etária, pode ser primos, aí começam a fazer aquelas comparações, né? Que a gente odeia, na verdade, as comparações, mas elas estão aí, às vezes muito exorbitantes, né, à nossa frente, a gente percebe, né, as diferenças entre as crianças. Aí eu acho que, como eu alguns pediatras dizendo, vamos pecar pelo excesso, vamos estimular essa criança, vamos ver o que está acontecendo. Então, doutora, é muito importante a intervenção precoce, o estímulo precoce para o desenvolvimento dessa criança, a partir do diagnóstico. Nem a partir, viu, Cristi? Pode ser bem já nos primeiros sinais. A gente tem aí vários protocolos que a gente utiliza para várias faixas etárias. Então, já, como você mesma disse, está um assunto mais falado, né? Um assunto atual. A gente tem muitos estudos, muitos protocolos confiáveis, certificados para uso aqui no Brasil. Essas já podem receber intervenção logo nos primeiros meses aí de vida. Quanto antes, né, começar as intervenções, melhor. Alguns pais têm dificuldade de levar a criança para poder ser avaliada por insegurança, e essa criança fica muito tempo sem a intervenção, já chega para a gente, às vezes, já com, assim, muita discrepância, né, com muito diferença aí, de comportamento, de desenvolvimento de uma criança normal, né, comparado a uma criança típica. Então, o quanto para que essa criança não precise depois acelerar, né, não ter tanto tempo para poder acompanhar o marco. O que a gente percebe é que também muitos pais, como você falou, têm muita dificuldade em lidar com essa questão, né? Puxa, às vezes é uma decepção para um pai, para uma mãe, que aquele filho não esteja dentro dos parâmetros da normalidade, e muitos, às vezes, não querem encarar isso. Então, demoram para procurar uma ajuda, um profissional. Você percebe isso? Então, é bem difícil, né? Porque é um momento delicado, é um momento de ansiedade, um momento de, digamos, como eu falei anteriormente, um luto, né, para esses pais. Sim. Porque todos os pais querem ter filhos que se desenvolva dentro do esperado, que cresça, que passe por todas dentro do que todas as outras crianças, ou maioria, né? Crianças. Sim. Então já começa aí, não vai desigual, vai crescer, vai precisar de cuidados especiais, às vezes cuidados integrais, né? 24 horas, como tem aí 3 graus do autismo, então, nível 3, precisa de atendimento, de suporte o tempo inteiro. No grau mais moderado, digamos, não parcial, mas também um suporte maior, e o grau leve, que o suporte não é tão necessário. E para eles vão ter que... A vida deles vai mudar, né, em função disso. Eles vão ter que se adequar a isso, até que receba isso, aceite essa condição do filho, aceite o diagnóstico, demora, até que eles aceitem. E com essa demora, o filho já está perdendo muito tempo, né, de intervenção.
Porque a Sim. gente fala o seguinte, Sim. uma criança que vem com 5 anos, ela precisa de mais tempo para poder se desenvolver, porque o que ela teria que desenvolver de 0 a 5 anos de idade, ela não desenvolveu. Então, agora a gente vai ter que ter um trabalho a mais. E se essa criança chega aí com meses, Cristi, o que acontece? A gente pega os protocolos, intensifica aí as intervenções, ali, discrepância, diferença mínima, né, de uma criança ou não. Entendi. Doutora, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. O óbvio é simples. Eu, Odair Del Pozo, estarei toda semana na Elemental Channel com o show do Dadá, falando das pilantragens da política brasileira. Ai, que nojo! Nós estamos de volta com a doutora Deusa Ribeiro. Doutora, você estava falando aí dos diferentes graus do autismo, né? Leve, moderado e mais severo. Então, dependendo do grau, às vezes a pessoa, os pais não percebem. É por isso que muitas vezes tem adultos aí que têm esse transtorno e que acabam descobrindo depois de adultos, por causa desses diferentes graus. Se existe essa possibilidade? Sim. Não necessariamente, né? Porque eles já apresentam logo no início, né? Sim. O autismo do neurodesenvolvimento que já vem na primeira infância. Então, ele já apresenta, mesmo sendo leve, Cristi, já dá para perceber diferenças. Ah, entendi. Então, porque, por exemplo, eu sei de casos... né? Com tanta informação que a gente tem sobre... Sim, porque eu já soube de casos em que os pais tiveram um filho e esse filho foi diagnosticado e a partir disso o pai descobriu-se que o pai também tinha esse transtorno e até então não sabia. Talvez então, até aquele momento, o pai fosse tido como uma pessoa diferente ou, entre aspas, estranha. Isso pode acontecer. Bem, está cortando um pouco. Às vezes, os pais têm mesmo a característica. Necessariamente, ele é autista. Ah, entendi. Ele pode ter algum torno que enquadra aí dentro, mas não tem todos os critérios também. Entendi. Por mais que ele tenha algumas características.
como que seria? Como que é, assim, quais são as características de um adulto autista? Como é, assim, a gente percebe isso? Então, não dá para perceber exatamente as características no adulto, especificamente. Tipo assim, não tem como a gente identificar claramente. Porque Entendi. o adulto, ele vai ter algumas características, como, por exemplo, o TDAH, um transtorno de déficit de atenção. E aí, não é autista. Não, aí teria que fazer toda uma avaliação para saber. Porque Entendi. eu ouço muita gente dizer, mas fulano, né, é autista, descobriu agora. Eu não estou te ouvindo. É falado, Cristian, tem muitas pessoas que estão... Tem muitas pessoas que estão o autismo, e não é assim. Né? É algo que tem que ser levado para um neurologista, para ver se ele se enquadra em todas as características do manual, como eu mandei para você. Não adianta ter um critério. Essa pessoa ela não tem habilidades sociais tímida. Ela é autista. Não. É algo sério, é algo que tem que ser levado ali para o psiquiatra, no caso do adulto, para o neurologista, depois fazer a avaliação neuropsicológica, né, com o neuropsicólogo, para depois mandar de volta para o psiquiatra ou para o neuro. Por isso que é importante já ir logo na primeira infância. Por quê? Lá os pais já estão com fresco, né? Quantos quilos a criança nasceu, se o parto foi a termo, quanto tempo demorou para andar, quanto foi que... Agora a gente pega um adulto, a gente vai fazer tudo. Então a gente vai ter que chamar o pai, vai ter que chamar a mãe, vai ter que chamar quem conviveu com essa criança, munir aí de todas as informações possíveis, porque não é assim, né? Simplesmente achar que tem e dizer, sair por aí falando que tem. Então, não tem receita de bolo. Cada criança, cada pessoa com autismo, para a gente é única e a gente precisa fazer o atendimento personalizado, montar o currículo personalizado. Certo. E você atende onde em São Paulo? Aqui em São Paulo, eu estou ao lado do Morumbi Shopping, na Vila Gertrudes, na rua Bacaitava, número 191. Tenho o Instagram, né, que é o Psiquitera, onde as pessoas podem me adicionar. Eu dou bastante dicas sobre como lidar com os indivíduos, as pessoas, os pacientes com transtorno do espectro autista. Tem o e-mail também, que é o psicologiadeusaribeiro@gmail.com, e o WhatsApp, que é o 11 98585 2510. Certinho. Doutora, eu agradeço a sua presença, né, o convite que você aceitou aqui para falar com a gente. E eu espero que você venha mais vezes, porque são tantas coisas que precisam ser faladas sobre esse transtorno. E eu espero que você aceite voltar aqui mais vezes para conversar com a gente. Gratidão imensa. Eu que sou muito grata por estar falando desse assunto, que é um assunto tão importante, que as dúvidas, né? As pessoas têm muitas dúvidas sobre, e aceito sim voltar uma próxima vez para a gente esclarecer cada vez mais aí para as pessoas sobre o transtorno do espectro autista. Gratidão a todos aí que estão nos assistindo. Eu espero que vocês estejam conosco no próximo programa. Um abraço. Elemental Channel. O óbvio é simples.